Pessoal, obrigado à CBNC pelo convite, em nome especialmente do Dr. Garbino. E, bom, o Dr. João Aires Koyudian é bem conhecido, mas apresentar brevemente, ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, fez residência em Neurologia pela USP, tem especialização em histoquímica muscular e pesquisador na University of Newcastle upon Tyne, na Inglaterra, em Eletrofisiologia Clínica e Eletromiografia, potenciais evocados pelo SARA em Brasília, mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, especialização em eletromiografia de fibra pela University of Uppsala, na Suécia, e atualmente é professor adjunto da Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, e coordenador do Laboratório de Investigação Neuromuscular. Doutor João, a palavra é sua. Tá, muito obrigado, pessoal. Vamos dar um pouquinho de pressa, né, que já perdeu muito tempo por minha causa. Eu não vou dar uma aula específica de fibra única, como diz aqui, alguns traçados e vídeos para a prática de quem já faz o exame, né? Com relação aos conceitos, né, vocês veem meu mouse aqui direitinho? Bom, sim, João. Tá, beleza. Com relação aos conceitos, né, nós sabemos, então, que a cada potencial de ação do axônio motor desencadeia na membrana pós-sináptica, né, no músculo propriamente, um potencial. Só que nas descargas sucessivas, né, a quantidade de acetilcolina, quer dizer, o quanta de acetilcolina é variável, provocando, então, pequenas oscilações nas descargas temporalmente, né, nos potenciais de ação de fibra única aqui do músculo isolado. Então, se a gente somar isso aqui tudo, superimpor isso aqui tudo, vai aparecer, então, uma pequena variação, e a essa variação nós chamamos de jitter, que aqui no caso 52,1 microsegundos. E se eu colocar cada potencial desse como um ponto, nós vamos ver que essa oscilação ela tem uma característica randômica. Sempre vai aparecer para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E o cálculo da diferença das médias consecutivas de cada ponto desse é o que define jitter, que é o que nós conhecemos. Então, nós temos três possibilidades de anormalidade, né? Quando os potenciais vão oscilando, variando aqui o tempo, né? As três possibilidades seriam jitter normal, com 19,8 microsegundos, por exemplo, né? Um jitter aumentado, com quase 50, e um jitter aumentado com alguns potenciais que nem são desencadeados porque não atingiu o limiar. Então, nós falamos aqui de jitter com bloqueio, né? Atualmente, no mundo inteiro só se usa eletrodo de agulha concêntrico, porque é o eletrodo descartável, ele tem um baixo custo, né? Ele é descartável, então, com prevenção de doenças. A gente usa o que tem a área de registro maior, vocês devem ler em cada eletrodo. Aqui nós usamos aquele eletrodo facial. O filtro deve ser modificado, em vez de 500 aqui, hertz, ele passa para 1 kHz, porque como a área de registro é muito ampla, a gente deve bloquear um pouquinho a influência de potenciais de longe. Os potenciais aceitáveis, eles são apropriadamente denominados de potenciais de fibra única aparentes, né? Porque nem todos são, a maioria, aliás, é potencial somado. E tem os critérios aqui de aceitação. As pequenas oscilações de amplitude do potencial com o eletrodo concêntrico, elas são toleráveis, né? E pode ser medido pelo pico ou pela amplitude, como nós vamos ver aí rapidamente. O jitter tem um valor menor do que o eletrodo convencional de fibra única, mas os valores já estão normatizados para
eletrodo concêntrico, e a sensitividade, a sensibilidade, que é o mais importante, é igual ao eletrodo de fibra única. A única coisa aqui que não é possível medir é a densidade de fibras, porque eu nunca consigo ficar muito próximo de apenas uma fibra. Bom, esse é o gold standard, né? Então, aqui no potencial trigado, trigado significa que ele é fixado no tempo, na ativação voluntária. Na verdade, esse daqui oscila, esse daqui também oscila, mas eu fixo esse daqui no tempo, ele está fixado aqui, e quem oscila é o segundo. Mas, na verdade, os dois estão oscilando. Esse aqui é o state of art, né? Quer dizer, é a onda perfeita, né? Que, obviamente, a gente só apresenta em aula, nem sempre é assim tão fácil, né? Mas é a onda perfeita, mesma amplitude, absolutamente, na superimposição, absolutamente iguais. Bom, aqui, vários aparelhos, né, são usados, cada um usa o seu. Eu, atualmente, estou usando um da Deitos. Então, aqui, só para mostrar mais ou menos a tela, aqui eu tenho um free run, aqui é onde a onda corre. Aqui eu tenho os potenciais, que eu vou mensurar a fibra única. Aqui aparece tudo, os ruins e os bons. Na tela de baixo, o computador automaticamente elimina, na maioria das vezes, de maneira correta, os que devem ser excluídos, facilitando muito a nossa vida. Aqui aparece cada potencial desse transformado em um ponto, e isso daqui tem que ser uma linha reta, né? Ou seja, não pode ter trend, não pode ter correlação. Então, aqui eu tenho a resposta, e a resposta, que é o meu jitter aqui, ele não se correlaciona, né, com a frequência de descarga da dupla, né, do meu parzinho. Então, quando isso ocorre, é sinal de que foi muito bem capturado, né, foi muito bem feito. Aqui, novamente, olha, os pontos, né, as ondas transformadas em ponto. Essa reta eu tracei por minha conta, para mostrar para vocês que ela deve ser assim. Aqui é o histograma. Cada vez que eu obtenho um potencial, isso aqui é colocado automaticamente, para eu saber se ele está dando normal ou anormal. E aqui o valor de cada um, né, isoladamente de todos os pares. Eu posso colocar aqui o valor de referência, tudo direitinho. E aqui do lado também, eu vejo, então, que aqui, neste caso aqui, eu obtive 68 pares, o jitter foi de 14 microsegundos, ele calcula automaticamente o MCD e o MSD, qual for menor ele utiliza, e aqui a frequência, né, o paciente estava bem rapidinho aqui, ele conseguiu ativar com 20 Hz. O importante não é ativar com 20 ou com 10 ou com 15, é que a frequência seja mantida de maneira uniforme. Se começar a bater com 20, depois com 10, depois com 5, isso vai introduzir um viés muito perigoso. Os potenciais não aceitáveis é quando eu faço a superimposição das ondas, e aqui claramente tem duas fibras musculares, aqui está correto, aqui totalmente errado, tem um knot, que a gente fala aqui em inglês, né? Tem uma quebrinha aqui, então, se for medir esse jitter, está completamente errado, né? Aqui a onda de despolarização, ela sobe, relativamente paralela, mas chega aqui em cima, tem já a interferência de uma segunda fibra muscular. Aqui também totalmente errado, enfim, completamente diferente do meu padrão ouro, que é esse aqui. E esse aqui é o padrão plata, não serve para nada. Aqui, novamente,
potenciais aceitáveis e não aceitáveis, a mesma história, né? A onda de despolarização ascendente, ela tem que ser absolutamente paralela. Essa daqui torce de um lado, faz um nó, e esse jitter está completamente errado. Aqui também, em descargas consecutivas e não mais superimpostas, dá para a gente ver claramente que, olha, por exemplo, esse daqui parece uma onda perfeita, né, de uma fibra muscular só. Na descarga consecutiva, aqui são 20 Hz, por exemplo, 15, olha, a hora que chega em uma aqui já dá uma incisura, e mais acima aqui aparece claramente as duas fibras musculares, né? Então, são potenciais não aceitáveis. Aqui, essa onda de despolarização da primeira fibra muscular, a fibra 1, está perfeita, né? Mas logo aqui em cima aparece uma segunda fibra muscular. Então, essa daqui, teoricamente, a mensuração da variação do jitter pela amplitude, ou seja, a variação das linhas de despolarização paralelas, em tese, pode ser usado. Se você mostrar isso para o professor Stauber, ele fala de jeito algum. Mas a gente vê que, praticamente, aqui 70% está absolutamente paralelo. Então, não deve ser usado, mas eu acredito que até possa, mas não é bom. Ativação voluntária. Né? Na ativação voluntária, o que eu tenho? Potencial trigado, ou seja, fixo temporalmente, e o potencial que varia para lá e para cá, para lá e para cá. Então, em A aqui, ele está variando de acordo com a mensuração no pico. Tá? E em B, ele está variando em relação às diferenças da onda de despolarização, da linha de despolarização. No caso aqui, como o potencial tem a mesma amplitude, a mesma morfologia, tudo direitinho, a mensuração pelo pico ou pela amplitude vai dar resultado igual, ou uma diferença ridícula, muito pequenininha. Então, essa mesma figura aqui mostrada no modo raster, e essa aqui é a mesma figura mostrada em pontos, ou seja, essa aqui é o trigado, aparece uma linha reta, e essa é a variação, ela está bem randômica, né? Bom, aqui novamente, mesma coisa, potencial trigado, o potencial que varia, originando um jitter bem pequenininho, quase inaceitável, né? Se fosse de 5 para baixo, seria um artefato do músculo. Aqui, novamente, uma figura maior. E aqui uma figura do professor Stauber, mostrando que as linhas de despolarização têm que estar paralelas, né? Quando são superimpostas, né? Como está aqui, por exemplo, está direitinho, tudo bem paralelo. Eu, atualmente, estou mensurando o jitter mais pela variação da amplitude, ou seja, da linha de despolarização. Eu estou preferindo mais do que o pico, mas isso é vontade. Durante muito tempo eu usei pico, agora eu uso mais amplitude. Aqui a mesma coisa, a onda, o parzinho perfeito, né? Esse aqui trigado, esse daqui variando com o jitter de 10. Esse daqui também, a onda perfeita, né? Potencial trigado, e esse potencial aqui variando na ordem de 11,2 microsegundos, valores absolutamente normais. E imediatamente analise isso aqui. Você tem que fazer esse exame aqui, olhando aqui embaixo a hora que termina. Se tiver tendência aqui, isso deve ser descartado, ou pelo menos usar o MSD, Mean Sorted Difference,
que ele faz a sequência de acordo com o intervalo de descarga, a frequência de descarga dessa dupla aqui. Mas aqui está uma linha reta, ou seja, não tem correlação, ótimo. Aqui eu obtive 200 potenciais. É necessário só 100. Eu seto para 200, depois eu escolho. Nesse retângulozinho dessa linha aqui, olha, eu posso puxar para cá, puxar para lá, e de maneira que eu possa editar mais rapidamente. Vocês vão ver depois no vídeo. Aqui já um jitter um pouquinho mais prolongado, mas ainda dentro do normal, para valores individuais. Né? Aqui vocês estão vendo, ele está com no azul aqui 30,7, que está marcado aqui em cima. Não tem tendência, uma discreta tendência, e menos de 5% de tendência, mas as ondas transformadas em pontos aqui está bem randômico, bem aceitável. Aqui mostrando, desse lado aqui, olha, a frequência de descarga dessa dupla aqui. Como aqui eu estiquei bastante, eu estou vendo a duplinha bem separada. Mas aqui eu encurtei bastante, de tal maneira que essa janela daqui até aqui demora 1 segundo. Ou seja, cada intervalo 100 milissegundos. Então, vocês estão vendo que isso aqui chama ID, Inter-Discharge Interval. Esse é o ID. Esse daqui, entre esse potencial e esse potencial, é o IP, o Potential Interval. Então, só que para isso daqui dar um valor bom, bem correto, né, a frequência de descarga dessa dupla aqui tem que ser bem homogênea. E aqui está bem homogênea. Algumas vezes bate um pouquinho mais rápido entre um e outro, às vezes, mas de maneira geral, a frequência de descarga da dupla está muito boa. Tanto é que não teve nenhuma tendência, os pontos estão aqui bem randômicos. Aqui é a mesma coisa, não vamos repetir novamente, 22,3. Aqui é a mesma coisa, a onda potencial trigado e o jitter de 21. Aqui é a mesma coisa, potencial trigado, jitter de 15, não há tendência, nem aqui não há correlação, né? É uma linha reta, e nem há tendência aqui na transformação das ondas em pontos. Aqui também, perfeito, a onda perfeita, sem tendência, né? Tem um pouquinho menos de potenciais aqui. Olha, 41 potenciais eu obtive aqui. O correto, vocês estão vendo aqui nessa linha, é pelo menos ter 50, e o ideal seria 100. Mas quando está muito bom, não há muito problema em obter 41, às vezes um ou outro aqui 35, né? Depende caso a caso, mas quando o exame está muito difícil, às vezes a gente aceita até 40, 45. Ou quando está muito fácil, está tanto veja que está bem normal esse exame, também não faz muita diferença. Aqui já um jitter prolongado. Então, a gente vê que nós trigamos aqui, esse jitter deu 46,3, ou seja, ele maior que 38 para valores individuais no músculo frontalis, ele é anormal. Aqui está bem randômico, não há correlação aqui, ou seja, esses valores aqui não dependeram de oscilações de frequência da descarga da dupla. Aqui um triplet, às vezes aparecem não só o par é o clássico, mas às vezes aparecem 3, vocês vão ver casos de até 4, 5 e até mais, dependendo da anormalidade neurogênica que possa estar presente no músculo, né?
Então, na ponta da agulha, né, na área de registro, se eu tiver uma área de agrupamento na biópsia muscular, então todas aquelas fibras musculares dependem de um axônio só, então aparece muitos potenciais. Bom, aqui, quando aparecem vários potenciais, classicamente, desde a tese do professor Stauber e do Exter, eles usavam apenas um par, o que fosse menor. Hoje, nas últimas normas, né, que foram publicadas no ano passado, optou-se, então, por isso daqui. Quando eu tenho 3, eu fixo um, né, aqui no caso, desculpa, eu fixo um trigger, meço esse. Então, eu vou ter esses valores. Aqui eu fixo o trigger no meio, meço isso e meço esse. E aqui eu fixo o trigger no último, meço isso e meço isso. A menor soma de jitter, né, dos valores, que esse aqui, é o que eu devo escolher. Tá? Então, porque quando eu tenho 3, eu nunca sei qual é o que tem o jitter mais aumentado. E se eu usar como trigger o mais aumentado, todos os outros vão dar muito aumentados e eu vou introduzir um viés. Isso não tem muito problema, porque a maioria das vezes, quando tem um aumento grande, o exame vai estar bem anormal. De qualquer maneira, é assim. Se vocês preferirem também, de 3 potenciais, usar apenas um valor, também está correto. Aqui, um caso de quádruplet, que é... Então, eu tenho aqui um ombro trigado e 3 aparecendo. Ou seja, 4 potenciais. Então, do trigger, eu posso medir do trigado esse. Aí depois eu ponho o trigger aqui, meço outro, enfim. São possibilidades aí que deve dar em torno de 8 possibilidades. Aqui mostrando um quintuplet. O quintuplet, então, mostrando um potencial e mais 4. E todos muito bonitos, todos aceitáveis. Aqui mostrando no Model Raster e aqui no Model Superimposer. Obviamente, eu tenho que obedecer também o intervalo interpotencial. Por exemplo, se eu quiser medir esse em relação a esse, vai dar um intervalo aqui maior do que 4 milissegundos, que introduz jitter, aumenta o jitter artificialmente, ou pode, né, aumentar. Né? Se vocês quiserem usar um intervalo interpotencial maior do que 4 milissegundos, obrigatoriamente tem que ser usado o MSD, o Mean Sorted Difference. Bom, então, esse caso aqui, obviamente, é um caso de quadro neurogênico, porque facilmente, né, parece 5, e isso é uma condição muito rara. Ou um pior ainda, né, uma imagem bastante infrequente, diria até rara, né, porque esse é o último trabalho, pesquisa que eu fiz dessa peça, que eu já publiquei, que eu estudei jitter em radiculopatia em quadros neurogênicos crônicos. Então, olha o que acontece, você triga normalmente você tem um par só. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 potenciais no modo de ativação voluntária. Então, isso é uma raridade, né, mas aparece nos quadros neurogênicos. A distribuição dos pontos aqui está ótima. Não há correlação entre o IP e o ID, portanto, não tem influência da descarga, da frequência de descarga dessa turma toda aqui, que isso aqui está bem esticado, né? Está com 1,5 milissegundos de varredura. Se você colocar aqui a 20, isso aqui vai aparecer como se fosse um potencial de ação de unidade motora.
Bom, aqui isso já é aceitável. Tá? Então, isso já saiu no nosso trabalho de guidelines do ano passado. Quando eu tenho mais da metade de uma onda ascendente de despolarização, né, totalmente paralela, eu posso usar. Mesmo que essa base aqui, olha, vocês estão vendo claramente que tem um dente aqui, isso aqui é porque essa onda é constituída de duas fibras musculares. Mas como mais da metade, 70% aqui está paralelo, pode-se usar. Está escrito já no artigo isso. Então, está aqui também, olhando rapidamente, não tem tendência e não tem influência do hiper versus o id. Bom, aqui vamos aos problemas. Olha, isso aqui parece que está muito bonito e tal. Olha o que acontece. Uma belíssima tendência, né? Desculpem, aqui uma belíssima relação da resposta, né, do intervalo interpotencial versus o intervalo de descarga. Então, eu tracei uma reta aqui, só para dar uma ideia que quando ele está nessa posição, ele não pode ser usado. E olha aqui como é que apareceu a distribuição desses pontos aqui, de maneira completamente não randômica. Então, aqui existe correlação e aqui existe tendência, trend. Então, isso aqui não é aceitável, esquece. Se medir jitter aí, vai dar um jitter aumentado falso. Mesma coisa aqui. Está trigado aqui. Esse daqui está variando, olha, claramente ele foi indo aqui para um lado só, quer dizer, claramente não aceitável. Olha o que acontece aqui, a hora que a onda é transformada em pontos, fica essa maluquice aqui. Isso aqui deveria ser uma linha reta variando para lá e para cá, e isso daqui deveria ser uma reta nesse sentido. Então, isso daqui tem influência da frequência de descarga dessa dupla. Aqui também uma coisa que acontece com frequência, mas que as máquinas novas já resolveram. De vez em quando o jitter está sendo calculado, então eu vou passar aqui sem potenciais, vocês vão ver isso em alguns vídeos. Então, de vez em quando, escapa um potencial, cai um pouquinho de amplitude, e ele escapa do trigger, como vocês estão vendo aqui. Essa dupla aqui apareceu aqui por detrás dessa. Só que aqui nessa tela de baixo, o computador, o software, automaticamente eliminou isso. Tem máquinas que não eliminam. Vocês têm que fazer isso artificialmente e tirar, porque senão, em primeiro lugar, vai aparecer esse potencial mais longe, vai ser calculado com o trigger aqui, ó. Desculpe, com o jitter aqui. Vai aumentar. Em segundo lugar, ele vai considerar essa primeira parte aqui como bloqueio, e não é bloqueio. Aqui está perfeito, olha, perfeito, perfeito, id versus ip, uma linha reta, que não tem, e aqui também nenhuma tendência, então também essa é uma onda perfeita. Aqui mais fácil de vocês verificarem como, de vez em quando, o jitter sai do lugar, desculpa, a onda trigada sai do lugar, e o computador, pelo menos os aparelhos mais antigos, não sabem interpretar isso. Olha aqui, a onda correta é essa. Não essa. Essa. Todas são corretas. O que aconteceu aqui? De repente, isso aqui estava correndo bem rápido, esse potencial aqui, que é o correto, ele se deslocou para cá, porque veio um intruso aqui, que é esse aqui, e tomou o lugar dele. Esse intruso tomando lugar, a gente sabe claramente porque essa onda aqui é completamente diferente dessa. Então, quando a gente edita depois do exame, a gente corre um por um, é um trabalho grande, que hoje já está sendo minimizado pelos aparelhos melhores, né? Mas o que ele consideraria aqui no aparelho antigo? Bloqueio aqui. Né? Bloqueio aqui. Ou, desculpe,
Esses dois aqui é que são os corretos, né? Então, aqui ele pegaria bloqueio aqui nos dois, bloqueio aqui nos dois, porque essa dupla aqui, que é correta, veio para cá. Então, isso é uma coisa que acontece com frequência, tá? Os pares mudando de posição. Esse daqui já alguns exemplos de jitter francamente anormal. Então, aqui está o potencial trigado, essa grande variação aqui. As ondas estão perfeitas, né, bem paralelas. Isso que está passando em vermelho aqui foi que o potencial não conseguiu ser deflagrado por causa do problema juncional. Então, o que a gente chama de bloqueio. Então, vocês estão vendo aqui perfeitamente aceitável. Olha aqui, isso aqui é uma linha reta, o IP versus o ID. Aqui também, dentro do meu quadrado, aqui do meu retângulo, desculpe, está bem randômico, né? Então está excelente. Aqui um triplet, mostrando então o aumento. Então esse em relação a esse, um aumento pequeno, aqui o limite é 38 frontais, e esse em relação a esse, bem aumentado, esse que no caso aqui eu medi com esse. Aqui uma leve tendência, desculpe, uma leve inclinação, uma leve correlação. Então tem que tomar cuidado, possivelmente aqui, vocês estão vendo que aqui 39,6, 39,2, MCD e MSD, quer dizer que isso aqui não influenciou em nada. Agora sim, eu medi desse com relação a esse, 176, né? Aqui também aparecem bloqueios. Agora aqui um com um quadruplet, também todos aumentados, esse é o trigado, eu meço esse em relação a esse em relação a esse em relação a esse. Isso eu vou fazendo durante a edição. Aqui também é a mesma coisa, um potencial trigado, um jitter bem aumentado, qualidade excepcional, tudo bem paralelo, amplitude mais ou menos aqui a mesma, e você bate o olho e você vê que eles estão perfeitos. E aqui os vermelhinhos que estão passando reto, que não conseguiram deflagrar o potencial de ação no músculo. Aqui não existe tendência e aqui não existe correlação. Ativação elétrica. Ativação elétrica é a tela que a gente usa, é essa aqui. Aqui também é o potencial que fica passando, o free run, né, do osciloscópio. Aqui é o estímulo, que eu coloco a barrinha, estímulo, que é um estímulo elétrico, e aí eu vou aumentando a intensidade do estímulo elétrico e vou obtendo os potenciais. Portanto, aqui eu tenho jitter de apenas uma fibra muscular, ao passo que na voluntária é um jitter de 2 fibras musculares. Então, aqui eu tenho que usar tenho que obter 30 potenciais, e no voluntário eu tenho que obter 20 só, porque, na verdade, eu estou estudando 40 junções. Então, aqui o jitter é revelado pela variação de latência. Aqui, então, no modo raster, aqui no modo de superimposição. Então, as ondas aqui estão com uma superimposição perfeita. Esse é o Gold Standard, State of Art, também perfeito. E aqui mostrando também cada onda dessa daqui transformada em um ponto, de tal maneira que não existe correlação. Ou seja, né, eu vou dando um choquinho aqui, e ele vai como uma linha reta com pouquíssima variação, porque é um jitter bem normal, é um jitter que deu 10. Né? Vantagens aqui excepcionais é que a frequência de descarga não varia. Então eu seto para 10 Hz, e isso é uma maravilha. Qual é o perigo disso? O perigo disso é quem não tem experiência vai medir errado, porque você precisa tomar muito cuidado para obter o estímulo supramáximo.
E obter supramáximo não é fácil, mas também tem algumas dicas que eu vou mostrar para vocês aqui, na figura, como nos vídeos mais para frente. Então, aqui essa é a onda perfeita, esse é o estímulo, esse é o registro, não tem nenhuma tendência, perfeito, um jitter bem pequeno, né, bem normal, 19,7 microsegundos, que corresponde a essa variação aqui das ondas de despolarização ascendentes. Portanto, que ela varia, dá o jitter. Se eu medisse pelo pico, daria igual aí também. Aqui também é a mesma coisa, estimulação supramáxima. Né? A supramáxima ela não varia, vocês vão ver depois uma submáxima, e está aqui. Nesta anterior aqui, tudo supramáximo, não tem nenhum problema. Aqui, o que aconteceu? Quando eu estou fazendo exame e dou um choque elétrico, né, um estímulo bem leve, vão aparecer muitos spikes, muitas ondas aqui. Aí você vai aumentando um pouquinho a intensidade e algumas ondas vão sendo corrigidas. Quando elas são corrigidas, significa que elas dão um salto em direção à menor latência, elas pulam para cá, elas, na descarga consecutiva, ficam perfeitas. Então, eu prestei atenção nessa daqui, no caso nessa, porque estavam bem semelhantes. E nem dei bola para essa aqui. Então, essa daqui ficou submáxima. Essa é supramáxima, e olha o que acontece. Cheio de bloqueio, e a onda variando bastante. Dá um jitter super aumentado, né, que jamais deve ser aceito. Então, aqui, estimulação submáxima, um falso aumento. Aquela mesma figura anterior, agora na superimposição. Então, eu tenho aqui um jitter perfeito, normal, nessas duas ondas, que é a que eu bati o olho e fiquei olhando. Se vocês, durante o exame, ficarem olhando para todas as ondas, vocês vão ficar perdidos. Durante a estimulação, mantenha o seu olho em uma onda e vá diminuindo e aumentando para você perceber que ela começa a falhar, depois ela não falha mais, ela pula para a esquerda, por uma menor latência, e se mantém. Quando isso ocorre, quase garantia que está no supramáximo. Por que quase? Porque eu posso fazer uma outra coisa, aumenta mais um pouquinho ainda de intensidade, de tal maneira que você recruta uma terceira ou uma quarta onda que não te interessa. Mas a partir do momento que você recrutou um novo spike, você tem certeza que aquele que você estava observando ficou estável, que pulou para a esquerda, diminuindo a latência, você tem certeza que você está correto. Então, também acho que tem vídeo mostrando isso. Bom, aqui uma estimulação submáxima. E eu gostaria aqui de comentar de uma figura que aparece quando isso daqui é transformado em pontos. A hora que ele vem, e vocês veem uma figura dessa daqui, zup, eu chamo isso daqui uma vírgula. Quando eu estou fazendo um exame com os ferros, eles estão, olha aqui, parece uma vírgula. Isso não está escrito em livro nenhum. Eu acabei chamando de brincadeira isso daqui de sinal da vírgula. Então, quando você tem isso aqui, vem correndo, zup, o que significa esse zup aqui? Ó? Aqui em cima, latência muito maior. Por que a latência está maior? Porque teve um bloqueio falso. Imediatamente após um bloqueio falso, tem o efeito do VRF, ou seja, a fibra muscular não é estimulada, né? Então ela
ela reage de uma outra maneira quando ela é estimulada seguidamente ou quando ela tem um ou dois bloqueios. No próximo ativação, ela fica com uma latência aumentada. Então, vocês estão vendo, ó, depois desse bloqueio, zup, ela aumentou. Aí, em seguida, ela diminuiu. E isso daqui é que gera essa coisinha aqui, a hora que eu faço a superimposição, um potencial caiu fora e é o que gera a vírgulazinha aqui. Que um grupo de 3 potenciais aqui aumentou a latência. Então, o que eu faço nisso aqui? Ó? Eu ponho o meu mouse aqui, esse daqui é uma figura, não dá para ver, no vídeo vai dar para ver, puxo até aqui, de tal maneira que eu excluo a parte. Em vez de eu editar um por um, eu posso fazer isso aqui. Mas esse não é o caso, porque esse daqui eu fiz de propósito uma subestimulação. Olha o que acontece no próximo, quando eu corrijo. Olha aqui, corrigir, igualzinho. Nenhuma falha. Vocês viram que isso aqui pulou um pouquinho mais para a esquerda, tá? Apesar de que está com varredura diferente, mas ele pulou um pouquinho mais à esquerda, e olha a pista que eu falei para vocês, ó, apareceu esse carinha aqui, esse outro spike, a hora que eu aumentei, a hora que eu não tivesse subestímulo, imediatamente começa a aparecer um terceiro potencial. Obviamente, esse daqui está com submáximo, né? Então, essa é a dica, ele fica estável, ele pula para a esquerda e começa a aparecer, recrutar outros potenciais que vão ser, se eu puser o cursor aqui, ó, vai dar um jitter muito aumentado e falso. Então, um jitter normal aqui de 13. Aqui, outra coisa que acontece com frequência são os chamados spikes complexos. Aqui eu tenho uma onda perfeita no sentido de quando eu faço a superimposição, ela fica grudadinha uma na outra, sem incisuras ou sem dentes. E aqui um potencial complexo, ele não consegue desmembrar. Aqui ele até tenta aqui uma fibra ou outra, mas não consegue. Isso é muito comum nos pacientes que têm quadro neurogênico. Muita dificuldade. Nós publicamos um trabalho chamado Pitfalls, né, em quadros neurogênicos, que são uma grande dificuldade, porque aparecem muitos potenciais complexos e juntos. Vocês vão ver mais ainda potenciais complexos. Olha aqui, potenciais complexos. Você vê que você faz a superimposição, olha aqui, confusão que fica aqui também. E aqui eu consegui pegar um potencial isolado. Aí eu trabalho para que eu tenha certeza que ele está com jitter obtido após estímulo supramáximo. Aqui não tem tendência, então ficou perfeito. Olha aqui a dificuldade. Cheio de potenciais complexos, ou seja, muito difícil obter. A duras penas aqui consegui obter um potencial. Esses potenciais complexos, vocês vão ter muita dificuldade, ele vai aparecer, vocês não, nós, né? Ele vai aparecer muito quando se faz estudo de músculos grandes, como quadríceps, gastrocnêmio, tibialis, mesmo extensor digitorum. Quando os músculos da face é difícil aparecer potencial complexo, quer dizer, difícil não, mas ele não atrapalha tanto, né? Aqui, um outro potencial muito complexo, mas que na primeira despolarização, certo, ele ficou bem paralelo. Então, a primeira despolarização aqui foi de uma fibra só, mas depois apareceram aqui muitas fibras musculares. Vocês viram no começo, né, que eu tinha 2 fibras, até era mais fácil de aceitar. Então, no amplitude aqui, poderia, né, yes, né, coloquei, obviamente, isso não pode ser aceito, mas talvez mude.
E no pico, jamais, né? Claro, pico aqui tem várias fibras musculares. Bom, aqui um outro problema bastante comum que aparece nos quadros de estimulação, particularmente quando tem distúrbio neurogênico no músculo, que são os potenciais múltiplos, o multi-spike potential, que ele bloqueia junto. Eu vou diminuindo a amplitude, diminuindo a intensidade do estímulo, some os 4. Eu aumento um pouquinho, aparece os 4. Então, todos eles são comandados pelo mesmo axônio. Então, isso é bastante comum nos quadros neurogênicos. Mas ele não invalida a mensuração. Tá? Aqui outro exemplo, olha, multi-spike, com ondas complexas e algumas ondas aceitáveis. Aí eu vou diminuindo, de repente some todos. E aqui mostrando, então, transformado em pontos. Vocês estão vendo que quando eu aumento a estimulação, novamente, aqui não está mostrado, vocês vão ver um pouquinho mais adiante, se tiver tempo, né, não sei. Vocês vão ver aqui que ele, quando ele começa, ele faz essa vírgulazinha também, nós vamos ver depois. Aqui também, vários, então, com bloqueio de multi-spike. Aqui um caso de esclerose lateral, aqui um caso de Charcot-Marie. Então, eu vou diminuindo, some todos. Né? Aí o aumento aparece todos. Né? Então, isso é bastante típico de quadro neurogênico. Mesma coisa, aqui um potencial complexo. Né? Aqui potenciais aceitáveis, mas que eles somem, né? De uma vez. Esse não sumiu, esse sumiu. Quer dizer que esse aqui vem de outro axônio. Bom, aqui, muito interessante. Essa figura é uma figura aparentemente perfeita, e é perfeita mesmo em termos de ondas. Eu fiz aqui 10, fiz a superimposição, 58,7, 56,7. O que tem em comum aqui? São muito parecidos, certo? Esses dois jitters que estão anormais. Aqui eu coloquei um potencial de ação de unidade motora para mostrar que era um quadro neurogênico, está com 16 MV. Aí, no próximo, eu tracei uma linha e o que acontece? Elas estão toda a linha inteira está paralela. Vem para cá, vem para lá, vai para lá, para cá, tudo igualzinho. Então, isso é bem descrito no livro do Stauber, nos vídeos dele, né? Isso daí é um jitter que depende muito da ativação do axônio. Contudo, não pode ser excluído, inclusive o professor Stauber enfatiza bem isso, que eu esteja medindo também uma fibra muscular cortada, um split fiber. Né? Também pode acontecer e vai dar jitter tão muito parecido. Jitter pode ser usado? Pode, de preferência um só, porque os dois aqui, como eles dependem muito do axônio, e eu quero ver mais junção, né? Eu não faço fibra única para ver axônio, então a gente considera apenas um. Bom, aqui no outro do estimulado, outra coisa característica, que é o reflexo axônio, que está entre aspas, porque ele não é um reflexo, mas é um nome que ganhou popularidade. O que acontece? Estou fazendo exame, né? E, de repente, eu aumento ou diminuo a intensidade e ocorre um jump. Né? A fibra, igualzinha, muda de lugar. Então, aqui ela fica mais longa, né, em termos de latência, e aqui mais claro ainda, é o mesmo potencial, só que ele muda de posição. Ele fica mais curto aqui. Isso dá um problema danado, né? Se vocês não... Quando tem uma coisa bem explícita desse jeito, você faz a superimposição, vê claramente aqui dois potenciais. Se você medir o jitter só nesse aqui, correto. Só nesse aqui, correto.
Agora, se você não prestar atenção nisso, a máquina te der um jitter desses dois aqui, você vai ter um jitter muito elevado, totalmente falso, né? Isso é um erro comum. E olha que é um erro, precisa tomar cuidado, porque nem sempre, né, o reflexo axonal ele é muito distante um do outro, às vezes ele é muito pequeno. Por que que ocorre o reflexo, que na verdade não é reflexo? Quando eu estimulo essa fibra aqui, esse axônio, desculpa, ele desencadeia um potencial nesta fibra muscular, e ele vem aqui por cima, faz um loop aqui, desencadeia um nessa outra fibra muscular, dando uma volta maior, porque o axônio desta fibra está mais longe do ponto de estímulo. Mas o que acontece? Eu pego e aumento a intensidade da estimulação. Quando eu aumento a intensidade da estimulação, que é nesse caso aqui, o que acontece? Ele estimula aquele inicial do mesmo jeito, só que o estímulo está tão forte que ele não precisa dar essa volta, ele estimula diretamente um outro ramo do axônio motor, fazendo com que a segundo potencial encurte, venha para cá. E aí, a hora que eu diminuo a intensidade, ele volta para lá, originando, então, isso daqui. Então, quando isso daqui é muito pertinho um do outro, pode causar problema, mas na maioria das vezes não. A vantagem de aparelhos novos é que a gente resolve isso bem rápido. Vocês estão vendo aqui que esse jitter aqui inteirinho está falso, 40,5. Olha o que acontece aqui. Tem uma linha, é o double line, né? As linhas paralelas. E essa outra linha aqui. O que eu faço? Eu pego aqui com o mouse, clico esse retângulo, puxo ele até aqui em cima, que aqui é uma figura, não dá para ver, de tal maneira que eu seleciono só essa. Vocês vão ver no próximo que eu fiz isso. Aqui. Olha aqui. A barrinha, o retângulo, eu coloquei só na primeira linha. Esses aqui que ficaram nesse tom turquesa aqui desapareceram, e o jitter, bingo, aqui, caiu para 16,5, super normal. Então, precisa tomar cuidado para não fazer isso com o jitter, isso que é o jitter correto. Aqui a mesma coisa, claramente duas ondas muito parecidas, né, fazendo dois montinhos de vários potenciais. E aqui, claramente, aqui duas linhas, essa linha e essa linha. Eu fazendo a mesma coisa aqui, eu seleciono um só. Ou eu posso também pegar minha barrinha aqui, colocar só nesse, que seria a mesma coisa. Então, esse é um jitter também falso. Esse, vocês estão vendo que ele já está um pouquinho mais próximo, né? Então, se eu tiver, por exemplo, 100 fibras, aí não deve ter 100, eles começam a ficar muito próximos, né? Mas claramente vocês sempre vão observar que tem dois montinhos de fibras. Tem um grupo de fibras, aqui, né, de potenciais, representando uma fibra, e aqui tem um grupo também de potenciais representando a mesma fibra, mas com latência mais curta. Bom, resposta F. Resposta F, também precisa tomar cuidado, é uma coisa muito bonita de ver, facílimo de ver, basta prestar atenção que vocês vão descobrir onda F, ou F-response. Diferença que tem de onda F de fibra única é que a onda F de fibra única aparece no máximo em 5% dos casos, a persistência dela é baixíssima, mas ela é característica. Quando aparece aqui a onda F, vocês não estão vendo aqui duas exatamente igual a essa daqui. Fica idêntico. E cada vez que aparece uma onda F, dá um pequeno distúrbio aqui de efeito VRF. Então, isso daqui prolonga um pouquinho mais, o que não chega a interferir porque
5% só e é um desvio muito pequenininho. Vocês vão ver um exemplo. Bom, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Toca adiante, João. Oi? Tá bom. Então vamos lá. É. Vídeos. Estou vendo aqui em cima a frequência de descarga da dupla regular. Tá. E aqui, então, eu triguei esse potencial e esse daqui variou. Aqui mostrou a linha, esse aqui trigado, esse daqui variando, não tem tendência. Excelente. Padrão ouro. O jitter, aquele primeiro foi 24, o segundo 17. Essa é a onda perfeita também. Triguei no primeiro, que está em verde, e o segundo é o que variou. Observem que aqui, essa é a onda perfeita. O que eu fiz aqui? Só vou voltar um minutinho. Aqui eu estou no modo raster. E esse daqui é o modo, vamos dizer assim, que o computador elimina o que não serve. Esse daqui é o que eu vou editar aqui no caso, aqui eu não precisei editar. Olha a linha como é que está perfeita aqui, não tem tendência. Aqui está separado, estão separados 100. E aí ficou perfeito. 11 de jitter baixíssimo. Né? Esse daqui é o mesmo. Só que nesse modo aqui, olha, eu posso escorregar meu cursor para cima e para baixo, de tal maneira que eu vou vendo se existe alguma variação aqui. Na hora que eu corro o cursor para cima, eu vou vendo que isso daqui vai tendo uma superimposição perfeita. Próximo. Frequência de descarga boa da dupla, não está variando muito. Então, esse daqui vai ser o final. Vocês viram, teve uma falha ali, mas foi falha técnica. Ele nem considerou. E a hora que eu coloco no resultado final, perfeito. As ondas bem paralelas. Aqui desse lado, a frequência de descarga dessa dupla aqui é o ID. E aqui a variação entre os dois potenciais, que chama IP. Também aqui. Olha o que eu consigo fazer aqui. Esse é o Magic Rectangle. Eu vou simplesmente, colocando onde eu não quero aqui, eu tiro a onda como se eu estivesse cortando um pelinho. É bem fácil. Né? Ajudou bastante na hora de fazer a edição. Aqui também, frequência de descarga perfeita. Ó. O paciente está contraindo de maneira bem regular. Onda também perfeita. E jitter, obviamente, normal. Excelente. Aqui também, jitter normal. Trigado em um, variando no outro. Olha aqui. Perfeito. Agora eu vou juntar todos, superimpor, escorregar, olha, não tem variação de forma. Superimposição está perfeita, quase perfeita, né? Porque é muito difícil. Né? Normal, jitter normal. Aqui, no caso de triplet. Então, no triplet, depois que termina,
Ele não vai medir em todos automaticamente, né? Aqui eu posso limpar um pouquinho, olha. É fácil. É só colocar um retângulo mágico aí e elimina. Olha aqui, está esse, com 23, e eu posso, obviamente, colocar esse daqui aqui, medir esse em relação a esse, depois esse em relação a esse. Agora, um quádruplex, que não é muito comum, então vai me permitir mensuração de vários números, né? Às vezes a gente até gosta porque facilita o trabalho, né? Olha aí, eu vou mudar agora esse para esse de ter 23 aqui. Então eu posso aqui ter várias combinações de jitter. Esse daqui é um caso bastante interessante que de vez em quando acontece. Olha aqui. Eu vou só congelar um pouquinho aqui. Olha o rolo que deu isso aqui, porque o trigger ele variou de lugar de tal maneira que essa tripla aqui, esse triplet aqui, ele veio para cá, foi para lá, veio para cá e virou essa confusão. Só que essa confusão é bem fácil de ser resolvida. Olha aqui, eu vou tentando mudar os triggers, o reativo, e esse daqui não deu, porque deu 17 pares, só um pouquinho. Aqui, né? Aí eu tentei o outro, bingo. Olha aqui embaixo, ficou perfeito. Esse é o de baixo. Aqui embaixo ficou perfeito. Olha aqui, 85 potenciais. Pronto, eu resolvi meu problema. Às vezes, tem algumas máquinas que você tem que fazer isso número onda a onda, né? Aí não dá. Eu já fiz isso há muito tempo, é muito trabalhoso. 30 minutos de exame, uma tarde de edição. Então, aqui novamente, vamos passar para o próximo. Aqui, quando o trigger flutua, de vez em quando você está trigado, vocês estão vendo que aqui está meu trigger. Aqui. Vamos congelar isso aqui. Olha o que aconteceu aqui. Essa dupla aqui, que é a mesma dupla correta, ela desviou para cá. Se a máquina não estiver preparada, ela vai trigar essa onda, desculpa, ela vai medir essa onda junto com todas as outras que são diferentes dela e ela vai dar um número falso de jitter. E pior, ela vai considerar no computador como bloqueio aqui. Então, na verdade, esse par aqui deslocou para cá. Isso acontece com frequência porque pequenas oscilações de amplitude, olha o meu trigger aqui onde está, trigger de amplitude, pequenas oscilações de amplitude, então muda o trigger. E aí a onda, o parzinho desvia. Então tem que tomar cuidado, mas isso... continuando aqui, aí mais dois que foram desviados, mais um ali desviado, outro, próximo. Aqui é mudança de posição assim, explícita, né? Muito acentuada como muda a posição. Então, novamente, né, falando nos aparelhos novos, isso não é muito problema, porque cada ponto desse aqui, olha como é que ficou na superimposição. Essa confusão de novo. Então, nos aparelhos novos, você pode separar facilmente, em conjunto, o que você não quer por meio daqueles pontos.
Aqui a mesma coisa, vai ter uma ou outra desvio aí do jitter, olha lá, desviou um. Então, vocês viram claramente aquele desvio. Esse foi um só. Tá aí. Bom, agora esse aqui é muito interessante. É um vídeo que não é muito comum. Eu diria que até frequente. Não sei se alguém já viu isso. Aqui. Observe como o trigado, aqui eu vou corrigir, o trigado vai ser esse aqui. Aqui. Observe que essa dupla aqui, olha, ela dança do mesmo jeito, um com o outro, igualzinho. De tal maneira que o jitter dos dois vai ser muito parecido. 114 e 107. Como ele não está muito perfeito, se estivesse perfeito, isso aqui daria igual. Vou colocar de novo. Olha como esse aqui e esse dançam igual, eles vão para lá e para cá igualzinho. Isso não é característica de anormalidade de junção. Isso é característica de anormalidade de axônio. Certo? Então, pode ser usado desde que seja um só e no contexto do resto do exame. Vamos supor que tem 19 supernormais e apenas esse desse jeito, vocês não considerem, porque isso tem uma influência do axônio terrível. Esse plim aí é porque gravou na hora que eu fiz. Bom, então, isso é o que acontece, então, do bloqueio neurogênico, que não foi o nosso caso aqui, né? Não teve bloqueio neurogênico. Mas quando acontece de você estar trigado em um, aparecem dois, e de repente os dois somem ao mesmo tempo, não é problema de junção isso. Porque problema de junção não bloqueia duas fibras, duas junções neuromusculares de maneira no mesmo momento, no mesmo microsegundo, no mesmo milissegundo. Então, quando desaparece os dois e aparece os dois, ou os dois se desviam para lá e para cá, dançam do mesmo jeito, como vocês acabaram de ver, isso é uma característica neurogênica. Então, é bastante interessante, é uma coisa difícil de ter. Às vezes até tem, a gente passa batido, mas tem que ficar prestando atenção. Agora vocês vão ver a diferença de um aumento de jitter que não depende do axônio. Vocês vão ver que cada um desses dois aqui, ó, ele tem um comportamento completamente distinto e independente do outro. Não tem nenhuma influência do axônio isso daí. A fibra muscular ela está bloqueando, oscilando. Ó. Tem um jitter muito aumentado aqui, pouco aumentado aqui, desaumentado, e bloqueio aqui. E aqui, com o quadrado mágico, eu dou uma limpada para ficar mais bonito. E aí, o que acontece? Esse, com certeza absoluta, é um problema juncional primário. Hemiastenia, não tem influência do axônio. Mesma coisa. Esse tá aqui. É o mesmo anterior, jitter bem aumentado com bloqueio, né? Aqui. São essas linhas vermelhas. Agora aqui, os dois juntos, né? Como esse daqui
tudo independente, e esse daqui dança igualzinho um com o outro. Então, um tem grande influência do axônio e o outro é completamente de junção. Aqui uma tripla. Vocês viram a independência deles, né? Quer dizer, um está aumentado, o outro está muito aumentado. Ou seja, a junção na miastenia ela é realmente bloqueada ao acaso por anticorpos, né? Então, no mesmo momento aí, eu tenho um jitter de 31, que é normal, e um jitter de 194, que é muito elevado. A gente tem que baixar até para 150. Aqui também um quádruplet. Também, olha, completamente independente um do outro. Um está muito aumentado, o outro está normal. Olha aqui. 24, 115, 84, né? E tem normal e anormal. Isso é uma característica, então, de bloqueio aleatório, né, na miastenia. Agora tem uma outra situação que a gente chama de o intruso, disturbance spike. Esse intruso aqui é esse aqui, ó. É um potencial que ele fica batendo aleatoriamente aqui, de vez em quando ele entra no meio dos dois, ou de vez em quando ele não só entra no meio dos dois, mas ele substitui a dupla. Muita atenção, esse potencial aqui não é esse, não é esse, não é esse, ele é outro. Então esse daqui não pode ser medido, jitter aqui, ele tem que ser excluído. E além disso ele vai dar um bloqueio falso aqui. Então, vê que a morfologia dele é diferente. É esse aqui, e ele passa mais vezes aí no meio. Né? Então, esse é o chamado, então, disturbance spike. Aí, ó, ele aparecendo aqui, ele aparece aqui, correndo mais, ó, ele apareceu em outros lugares. Então, de vez em quando, ele se intromete. Quando ele é parecido com a dupla, vocês prestem muita atenção, porque ele engana. Agora, já um jitter que não tem disturbance, não tem flutuação do jitter, nada, é realmente um jitter muito aumentado. O padrão é completamente aleatório, aparece os bloqueios. Aí. Vamos passar para o próximo. Esse também é um jitter aumentado. Aqui eu vou vendo a disposição dos pontos. Está sem tendência. Ficou uma maravilha aqui a distribuição dos pontos. Aceitável. Eu posso tirar alguns potenciais. (83 de jitter). Esse daqui também um jitter aumentado. Excelente padrão. Aí, bem paralelo. Posso fazer uma pequena limpeza aí, olha. Tiro esse, de tal maneira que não tem... Normalmente a gente tira só os que estão próximos do par, para ter certeza absoluta que não teve interferência. A frequência de descarga dos pares aqui está super regular. Próxima. Agora, isso é uma coisa interessante, vocês já viram esse outro lugar, mas... O que eu quero mostrar aqui é que
a influência de qual eu estou trigando. Esse potencial aqui, esse jitter aqui, está gigantesco, 181. Ele tem que ter bloqueio, né? Quer dizer, 185 sem bloqueio, a gente desconfia que tem alguma coisa errada. O que eu fiz de errado aqui? Eu triguei nele, né? O amarelo é o trigado, eu triguei nele e coloquei esse aqui para variar, né? Mas, no fim, ele mediu o jitter entre os dois e deu esse valor alto. Então, ele apareceu sem bloqueio. No próximo, eu vou corrigir. Tá bom. Eu triguei esse e esse aqui está variando. E a hora que eu triguei nesse e esse varia, tem um monte de bloqueio, muito bloqueio. Tudo isso que passa reto aqui em vermelho, faço um pouquinho de edição aí, mínima 12% de bloqueio. Barulhinho característico de jitter aumentado com bloqueio. Estão vendo como falha. A vantagem da técnica voluntária, né, é que ela é muito confiável. Né? Alguém pode, eu posso ver e confiar. Agora, na técnica estimulada, eu não consigo ver como foi feito o exame, é difícil opinar pelo laudo. Próximo. De ativação elétrica. Está aqui, não está? Não sei por que travou aqui, vamos ver o próximo. Pessoal, não sei o que aconteceu, eu fiz milhares de testes aqui, nunca falhou. Vamos ver se vai agora. Isso. Então, aqui na estimulação elétrica, aqui é meu ponto de partida, onde eu estou dando choque, e os potenciais. Então, eu coloco o trigger no potencial que eu estou acompanhando. No caso, como eu observei que os três estavam bem supramáximos, eu posso medir nos três. A linha aqui está muito boa. Aqui um problema comum que aparece que é o multi-spike. Aí você olha para essas 12 spikes e fala, onde é que eu vou colocar? Então escolha um spike, por exemplo, pode escolher esse ou esse, e tente dar o laudo em cada um, dar a conclusão em cada um separadamente. A não ser que você tenha muita certeza que todos estão supramáximos. Né? Esse é o multi-spike bem separado, né? Dá até para a gente medir. Outro multi-spike, eu escolhi um, estou aumentando, eu tenho certeza
porque ele não está oscilando. O jitter bem baixo. Agora, olha esse multi-spike, ele já começa a misturar. Vejam a confusão que dá aqui embaixo, que aqui embaixo é que ele vai traduzindo o que está aqui em cima. Olha, ele não consegue formar um potencial razoável. Talvez o primeiro, que é que eu vou colocar, mesmo assim, né, não está, precisaria analisar melhor. Tá aí. Eu escolhi o último e deixei esse daqui falhar, porque ele não me interessa, é um ruim. Então, eu estou medindo esse. Eu tenho certeza que esse aqui está bom. Então, eu medi, deu 51. Né, não tem tendência. Agora, mostrando aqui um jitter aumentado. Bom, aí vocês vão me perguntar, bom, como é que você tem certeza que isso aí não está com submáximo? Então, essa certeza nem sempre é fácil, né? Ver aqui, tem muita interferência. Você vê que esse está no limite da confiança, porque ele tem um bloco muito intenso aqui de fibras e algumas separadas, né? Isso não me agrada muito. E aqui, potencial tudo complexo, ele não consegue juntar. De qualquer maneira, ele deu um padrão aqui aleatório, um jitter bem aumentado. Está aqui, jitter aumentado, falhas, tem bloqueio, está bem paralelo, tenho certeza que está supramáximo, 140 com 5% de bloqueio. Aqui eu escolho escolhi esse. Aí eu vou aumentando, para ter certeza que ele não está com subestímulo. Está bem razoável aí. Distribuição. Posso tirar esse que era... Tá aí, esse está bem distribuído, bem aumentado. Mesma coisa. Infelizmente o vídeo não mostra o que eu estou aumentando, né? Mas eu vou aumentando. No começo parecia pouca dessa, depois começou a aparecer mais. Aí então eu tive certeza que eu recrutei outro spike, então que eu já estava em supramáximo nesse. E a distribuição aqui está muito boa também. Aqui eu coloquei um potencial bem pequenininho, em termos de amplitude, no modo raster. Pra vocês verem como é que ele oscila. Para lá e para cá. Esse é um jitter anormal, sem nenhuma dúvida. Tá lá. Vamos passar para o próximo. Olha aqui. Eu fixei nesse, fui aumentando um pouquinho mais, olha, ele recrutou mais. Estão vendo que esse que ele recrutou está se dirigindo para a esquerda. Significa que eu, na verdade, poderia já quase medir até esse, mas ele serviu apenas para me dar a certeza que esse aqui estava no supramáximo. Olha, aqui ficou muito bom, qualidade excepcional.
e está garantido que isso aqui é jitter aumentado mesmo. Esse é o mesmo falhas daquele que eu mostrei. Vamos passar para o próximo. Agora, isso aqui é uma coisa que pouca gente faz e é muito interessante. Eu não faço de rotina, claro, mas para quem estuda fibra única, não sei se vocês... Vou parar um pouquinho aqui. Não sei se vocês sabem que quando eu estou no modo estimulado, eu obtive, por exemplo, aqui, esse potencial e esse potencial. Eu tenho certeza que ambos estão supramáximos. Eu posso, entre aspas, transformar um exame estimulado em exame voluntário. O que eu faço? Eu vou tirar esse cursor daqui, que estava fixando no estímulo, e vou medir o jitter entre um spike estimulado e outro spike estimulado. Quando eu faço isso, é como se eu estivesse fazendo um exame voluntário. Então, o jitter, o que ele vai acontecer? A relação entre o elétrico e o voluntário, né, que vocês vão ver, o individual deu 15, 13, quando eu combinei, vocês vão ver na sequência aqui, deu 22. Porque a gente sabe que o jitter esperado, o jitter voluntário esperado, ele é a raiz quadrada de cada jitter individual ao quadrado. Então, eu meço um jitter ao quadrado, mais outro jitter ao quadrado e faço a raiz quadrada. Então, esse é o jitter esperado, que normalmente ele é em torno de 1,4 vezes o que eu obtive aqui. Então, olha aqui que interessante. 13. Aí eu coloquei esse aqui. 15. Aí, pimba. Coloquei esse aqui. 22. Tá? Então, só correr um pouquinho mais aqui. Então, eu transformei um exame estimulado em exame voluntário, né? Mas, obviamente, a gente não pode fazer isso. Estou falando em termos de teoria. Então, é por causa disso aqui, né? O jitter esperado voluntário é a raiz quadrada de cada jitter individual dividido por ele mesmo ao quadrado, né? Então, é isso daí, é a relação entre um e outro, em torno de 1,4 a mais em relação ao jitter elétrico. Esse daqui, esse vocês definitivamente não vão mais ficar com dúvida com relação. Olha como está oscilando, olha como está oscilando. Aí eu fui aumentando. Ele começou a ficar mais para a esquerda. Pronto. Então, esse daqui, na verdade, era o mesmo daquele anterior. Então, esse daqui eu tenho a certeza que ele é um jitter aumentado, porque eu fui aumentando, e esse daqui apareceu e desviou para a esquerda. Esse eu já tinha mostrado, desculpa. Agora aqui. Olha o que aconteceu. Esse e esse estão supramáximos. Tá, o terceiro. Agora eu vou voltar um minutinho só aqui, uma coisinha só. Parei. Eu quero que vocês vejam aqui, olha, esse daqui, que é o que apareceu, foi recrutado depois, ele começou recrutado com submáximo. Então, olha o que aconteceu aqui, ele ficou todo disperso, falso.
Mas aí eu fui aumentando, 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 e ele ficou reto. Então, daqui para cá, esse terceiro aqui, esse primeiro aqui pode ser usado. Então, olha, primeiro eu coloquei sol errado, agora eu vou puxar a barrinha e enquadrar sol certo. Pimba! Olha aqui, ele ficou retinho, sem falha, eu posso usar. Então, ao invés de editar cada um, numa tela só eu já corrijo aqui, ó. Eu vejo que ele começou disperso, coloquei o supramáximo, ele corrigiu, e aí eu excluo aquele ali, ao invés de excluir onda por onda, que era um trabalho descomunal, né? Aqui também, olha aqui, eu coloquei meu olho nesse aqui, estou medindo esse está falhando. Então, esse que está falhando, esse está perfeito, é 11. Agora eu vou colocar no que está falhando. Olha o que acontece aqui. Ele está falhando com 42% de bloqueio e com jitter de 71%. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Então, se eu colocar agora o trigger aqui, cursor aqui, e fazer de novo e aumentar o estímulo, aí sim eu posso marcar esse. Então, muito cuidado na hora de estimular, observem apenas um, depois façam o outro. Se vocês marcarem tudo ao mesmo tempo, corre o risco de um estar submáximo, o outro supramáximo. Isso é a mesma coisa, nós já vimos. Começou a aparecer. Estou aumentando. Eu sei que eu estou aumentando porque recrutou primeiro alguns, depois recrutou outros. Então, o que me interessa é o que recrutou primeiro. Os que recrutaram depois serve apenas para me garantir que eu estou certo. Vamos adiante, senão nós não vamos conseguir terminar. Já está acabando. Mesma coisa, ó, eu tenho 2, eu tenho que escolher um. Aí, eu escolhi esse daqui, e aí eu aumentei o estímulo, ele ficou reto. Vocês perceberam? Olha lá, ele começou desse jeito aqui, ó. Olha lá. Agora eu coloquei o jeito errado. Olha como é que ele começou, ó. Tudo falso. Tudo falso. Aí eu fui aumentando. Aumentei a intensidade, o que aconteceu? Ele pulou para a esquerda, tudo errado aqui. S. Ele pulou para a esquerda, diminuiu a latência e recrutou um segundo aqui. A hora que ele recrutou o segundo e pulou para a esquerda, diminuiu a latência, né? E ficou estável, pronto, posso medir com segurança. E aqui, ao invés de eu ir um por um, eu pego aqui o retângulozinho e puxo para cá, de tal maneira que eu pego só a parte reta. Próximo. Esse é o mesmo, olha. Eu peguei o primeiro, aumentei, o segundo está falhando, mas não é o segundo que me interessa. Eu estava prestando atenção no primeiro. Tá aí. Essa é a mesma coisa do anterior. Próximo. Tá aí, eu tenho 2 potenciais. Tenho que escolher um. Escolhi. Vou prestar atenção nesse. Ele parou, pulou para a esquerda, ficou estável e recrutou outro. Então, tenho certeza absoluta que eu estou no supramáximo. Esse pedaço que eu estou desenhando aqui tem que ser excluído. Tá? E a gente exclui por aquele retângulo, e bem fácil. Aqui já o reflexo axônico agora no vídeo. Olha lá. Variou.
mais longo, mais curto, mais longo. E olha o que vai acontecendo aqui. Duas linhas, uma mais latência mais curta e uma latência mais longa. O que acontece? Se eu medir o jitter só em um lugar, não há problema, aceitável. Olha como é difícil esse, que ele pula de um lado para o outro bem rápido. Mas claramente aqui não é randômico, olha, ele faz duas linhas. Tanto é que o computador interpretou isso aí e colocou até em cores diferentes. Isso aí. Não pode ser medido, porque vai dar um jitter muito aumentado. Pode ser medido um só. Onda F aparece de vez em quando. Aqui a onda F, o pequeno efeito do VRF que ela causa. Tá lá. Eu parei ali porque, olha, essa onda, vocês estão vendo que ela ficou mais curta. E ela é imediatamente, desculpa, ela ficou mais curta. Anteriormente eu falei mais longa, eu falei errado. Então aqui ela encurtou um pouquinho. Por quê? Porque o anterior dela tinha onda F. A onda F, esse aqui é desse e esse aqui é desse. E na descarga subsequente ela muda um pouquinho de lugar. Como a mudança, e aqui embaixo, olha, completamente separada. Como é uma onda claramente separada do conjunto inteiro, é fácil a gente tirar, ou se ela estiver presente, ela não vai alterar muito o jitter. Então, mas é interessante excluir. Vamos correr de novo, agora dá para prestar atenção na hora que aparecer. Eu sempre fico de olho nessa região aqui, né? Quando eu faço estimulado, para ver se não aparece F. Apareceu, a gente nem percebeu na hora que correu. Porque só tinha uma F, essa aqui. Ó. Bom, vamos para o próximo. Esse é o mesmo. Aí, a onda F. Esse é aquele anterior, só que eu coloquei um zoom aí, especificamente, para ver aquela hora que ela deforma um pouquinho, muda a latência um pouquinho, olha lá, por causa da onda F. Passou ali bem rápido. Aí. Vê que a gente não conseguiu ver isso quando passa rápido. Apareceu a F aqui, imediatamente a seguinte tem interferência no jitter. Então, isso é um pequeno pitfall. Próximo. Isso aqui, tudo adicional. Olha, eu diminuí um pouquinho, sumiu. Aumentei um pouquinho, apareceu todos juntos. E aparece bem aqui, aqui aparece o 100, né, aqui embaixo. Estou correndo agora. Então é o que a gente fala que eles estão aparecendo e bloqueando todos ao mesmo tempo. Então é um componente axonal muito forte. Vocês estão percebendo que eles dançam mais ou menos igual, todos juntinhos, parece que estão de mãos dadas aí. E aqui, de vez em quando, tem um efeito de VRF.
Observe que esse começo aqui, ó, sempre os 10 primeiros a gente tem que excluir. Olha lá, estou excluindo. Porque quando eu começo a estimulação, ele tende a ter latência maior. E aí, após alguns estímulos, ele atinge a latência menor. Estimulação direta da fibra muscular, não tem jitter. A gente fala que tem jitter acima de 5 microsegundos. Até 3, 4, 5 microsegundos eu estou estimulando a fibra diretamente. Obviamente, isso só vai acontecer quando eu fizer estimulação intramuscular axonal. Se eu fizer estimulação do ramo do nervo facial, não há possibilidade de ter estimulação direta. Aqui também muito interessante, olha, é uma estimulação direta, essa é uma imagem também não muito comum, é uma estimulação direta de fibra muscular, tudo em tempo diferente, são outras fibras em outros lugares. Todos os lugares que foram medidos aqui deram menores do que 5. Então, como é possível eu ter, pelo menos aqui, 6 potenciais bem distantes um do outro, todos por estimulação direta da fibra? Só tem uma explicação, que a transmissão é fática, em que uma fibra funciona como pacemaker da outra. Então, acaba estimulando as fibras. Isso pode acontecer também de maneira anormal, também no jitter, né? E isso daí seria o componente na fibra única da descarga repetitiva complexa. Para terminar aqui bem depressa, isso aqui ninguém precisa guardar, mas como a aula está gravada, são os valores obtidos no estudo multicêntrico para todos os 3 músculos mais estudados. E aqui eu coloquei o trabalho excelente do Caldas, né, do Vitor, de doutorado, espetacular, em que ele estudou a miastenia congênita, o CIPEL, né, e as miopatias congênitas. E mais com alguns trabalhos, também meus desse ano, que eu estudei em toxina botulínica, efeito distante e remoto, em 78 casos. Estudei aqui também para miastenia, que é um trabalho que, aliás, foi aceito hoje. Então, mostrando as anormalidades, quer dizer, não é só miastenia que tem jitter aumentado. Então, vamos começar pelo seguinte: jamais façam exame para detectar uma anormalidade de transmissão neuromuscular primária, que seria então a miastenia, né, no músculo que esteja desnervado ou reinervado. Se estiver desnervado com fibrilação, ele aumenta demais. Estão vendo aqui que todos os casos que eu estudei, isso já está publicado, tem jitter aumentado. E aqui a variação do jitter e a média. E na reinervação sem fibrilações, 73% está aumentado. Nos casos estudados, uma variação um pouquinho menor. Toxina botulínica. Jamais façam exame no músculo injetado. No músculo que está ao lado, ele está anormal em 40% dos casos, mas é uma anormalidade que nunca ultrapassou 43,7%. E eu fiz um estudo numa casuística bem grande, a maior até então descrita. Eu não fiz uma revisão ampla, não tinha descrição de 78 casos. E quando faz a toxina botulínica, estuda-se em músculo distante, aplica no pescoço, na face, então apenas 13 ou 14% estão aumentados e não ultrapassa 41,4%.
Lembrando aqui que o limite no músculo distante, como eu estou fazendo na face, o músculo distante foi no membro, ele é sempre mais alto. Então, existem limites toleráveis que a gente pode fazer exame e ficar bem, assim, confiável. Além disso, tem o quadro clínico, que muita gente só pensa na toxina botulínica e na fibra única. Mas tem que ter quadro clínico, né? Por exemplo, se a pessoa usou toxina botulínica, um exemplo, há 3 meses no orbicularis oculi, e chega para exame, fala, eu usei a toxina, mas chega para exame com a pálpebra um pouquinho caída, um pouquinho de diplopia e tal, usou toxina, mas tem 3 meses, quer dizer, não há mais possibilidade de ter efeito da toxina, que o efeito dela, dando fraqueza, ocorre apenas nos primeiros dias. O único que pode ficar mais tempo é na injeção para distonia cervical, que pode ficar com a disfagia até 3, às vezes até 4 semanas. No olho, na musculatura ocular, nunca fica com sintoma mais do que alguns dias, no máximo uma semana. Então tem que juntar as duas coisas, né? Não é só, usou toxina botulínica. Bom, mas qual que é o quadro clínico, né? Bom, da mesma forma aqui, o Caldas encontrou na miastenia congênita 95, só um que foi anormal, foi normal, 95% de alteração, uma variação aqui bem ampla, né? Mas a pista para miastenia congênita é interessante. O Vitor achou, nos casos dele, ele achou, na maioria dos casos, tinha, às vezes, jitter não muito elevado, mas sempre com decremento positivo. Sempre não, né? Na maioria das vezes. O que não ocorre, muitas vezes, com miastenia. Às vezes a gente vê formas oculares puras, você pode fazer quando você quiser decremento, você não vai achar alterado. Bom, e assim por diante. Então, tem alguns exemplos aqui que eu coloquei, né? Eu acho que o principal é a desnervação, toxina botulínica, e a miastenia congênita, muita atenção, particularmente quando o anticorpo está negativo, ou o segundo anticorpo negativo, agora já tem o terceiro e o quarto também, que não estão na prática ainda, mas logo vão entrar. Então, logo essa questão vai estar definida. Aqui também o trabalho do Vitor, que apenas eu coloquei o mean jitter, tá? Não estão os outliers. Então, controles aqui normal, miopatias congênitas, alguns alterados, né? A mais alterada é a centronuclear, a miotubular. O CIPEL, ele já começa a ter importância, e a miastenia congênita dispara, né? Então, qual é a dica para o CIPEL? Quadro clínico, e, obviamente, do CIPEL, se vocês encontrarem um jitter de 80, 100, é muito difícil ser CIPEL, né? Porque a gente precisa ter valores absolutos, né? E aqui o Vitor fez os valores absolutos de maneira muito bonita, muito clara. Bom, aqui eu já falei, né, um sumário aqui do que eu comentei, uma palavrinha aqui sobre fármacos. Existe muita preocupação, a paciente está usando, esquece a toxina botulínica, outros fármacos. Olha, está usando um remédio que ele aumenta jitter. Bom, se vocês prestarem atenção, todo mundo descreve isso baseado no trabalho turco. Ninguém fez mais trabalho, né? Então, meu próximo objetivo, eu estou estudando várias coisas, é fazer realmente um efeito de drogas que classicamente falam que interferem no jitter. Mas eu quero fazer um estudo adequado, né, fazer antes de prescrever a droga, depois de prescrever a droga, para ver a alteração, porque tem muitos fatores aí que influenciam. Por que eu duvido um pouco de uso de fármaco?
quando eu fiz o exame, quando eu fiz agora o trabalho de toxina botulínica, a maioria dos pacientes eram idosos, né? E quase todos tomavam múltiplas medicações. Eu coloquei tudo isso no trabalho, se alguém quiser ler. Então, eu percebi que quando eu separei as variáveis, por exemplo, coloquei jitter aumentado versus, sei lá, estatina, jitter aumentado versus bloqueador de canal de cálcio. Nada batia com nada. Então, eu duvido que esses fármacos influenciem assim demais, né? Claro que eles influenciam, mas não sei se é tanto como essa preocupação extrema que foram excluídos pacientes que tomavam isso. O que tem também agora, esses checkpoints inibidores, eles são associados à miastenia generalizada e soro positivo. As miopatias inflamatórias têm pouquíssima alteração com miastenia. Então, a alteração que a gente acha no jitter é secundária à própria miopatia. Mas nem precisa fazer, né, porque é difícil confundir isso. É isso aí, pessoal. Cansativo, né? Mas espero que vocês tenham aproveitado. Muito bem. Fernando, quer comentar alguma coisa? Nós temos realmente pouquíssimo tempo, tá? Não, parabenizar o Dr. João, foi extremamente abrangente. Eu sou neurologista clínico, eu aprendi bastante. Eu até ia fazer umas perguntas, mas ele acabou respondendo, né? Foi extremamente claro e abrangente, né? Assim, eu passo a palavra para você, não sei se você... Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, algum comentário? Agradecendo aqui a Raquel, a Natália. Vou fazer minhas perguntas depois em off, porque acho que o horário já não permite, mas depois a gente conversa em off. Ainda bem, né? Porque a pergunta do Otto é sempre complicada. Bom, parafraseando o Sócrates, se foi ele mesmo que falou, a gente não sabe, depois de algum tempo aí na apresentação, eu me lembrei que só sei que nada sei, né? Certo, tem que estudar muito ainda para chegar aos pés do João, né? Imagina. É que eu só estou estudando isso nos últimos anos, então leva uma pequena vantagem, né? Mas é trabalhoso, eu estou aprendendo todo dia, você não tenha dúvida. Certo. Algum colega mais gostaria de comentar? Adami, Caetano, Só agradecer, excelente. Ok, então, pessoal. Bom, obrigado, então, agradeço muito, João, agradeço muito, Fernando, a contribuição que vocês deram, com certeza está enriquecendo cada vez mais a nossa sociedade e também os conhecimentos da gente, né? Muito obrigado para todos, e semana que vem, então, nesse mesmo horário, então, nós vamos falar a respeito de eletroencefalograma, tá bom? Boa noite a todos, muito obrigado novamente, João, obrigado, Fernando, obrigado a todos. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado, João. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.